A Libertadores é uma das competições de clubes mais prestigiadas do continente sul-americano, conhecida por sua intensidade, rivalidades acirradas e momentos emocionantes. Com a definição dos confrontos das oitavas de final da edição de 2023, os fãs do futebol se preparam para mais uma fase repleta de emoções e surpresas. No entanto, algumas opiniões sinceras surgem a partir dessas definições, destacando tanto aspectos positivos quanto negativos. Uma das primeiras observações é em relação ao chaveamento. Com o sorteio realizado pela Conmebol, a expectativa em torno dos confrontos era alta, mas muitos questionam a mudança em relação ao método anterior de classificação geral. Antes, os confrontos eram definidos com base no desempenho dos times durante a fase de grupos, o que gerava mais expectativa e possíveis reviravoltas. Agora, com o sorteio, algumas equipes acabam enfrentando adversários mais complicados logo nas oitavas de final, mesmo tendo se destacado na fase anterior. Um exemplo claro é o confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras, primeiro colocado entre os 16 classificados, terá pela frente um adversário temível como o Atlético Mineiro, mesmo este último tendo tido uma campanha menos expressiva na fase de grupos. Se fossem mantidos os critérios antigos, o Palmeiras enfrentaria um adversário aparentemente mais acessível, como o Deportes Pereira. Essa mudança no chaveamento pode gerar discussões sobre a justiça e imprevisibilidade do torneio. Outro ponto destacado é o desequilíbrio entre alguns confrontos das oitavas de final. O caso do Olímpia, segundo colocado na classificação geral, enfrentando o Flamengo, gera questionamentos sobre a disparidade técnica entre as equipes. Embora o Olímpia tenha feito uma campanha sólida, enfrentar um adversário com a qualidade do Flamengo coloca o time paraguaio em uma posição desvantajosa. Situação semelhante ocorre com o Internacional, que terá o desafio de enfrentar o poderoso River Plate. Apesar dessas críticas em relação ao sorteio e aos confrontos desequilibrados, a Libertadores de 2023 traz uma premiação recorde aos clubes participantes, o que pode ser considerado um ponto positivo. Aumentar os valores distribuídos nas competições é uma maneira de reconhecer o esforço e a importância dos clubes e incentivar o desenvolvimento do futebol no continente sul-americano. No entanto, é importante ressaltar que a premiação em dinheiro não deve ser o único foco da competição, pois a grandeza da Libertadores está na paixão, rivalidades e na busca pelo título continental. Os confrontos imprevisíveis e a superação dos desafios ao longo do caminho são aspectos que tornam a competição tão especial e cativante. Além das discussões em torno do sorteio e do desequilíbrio em alguns confrontos, as oitavas de final da Libertadores de 2023 também despertam expectativas em relação ao potencial dos times envolvidos. Clubes tradicionais como Boca Juniors, River Plate e Flamengo são sempre considerados favoritos ao título, devido à sua história e qualidade técnica. O confronto entre Flamengo e Olímpia chama atenção pela tradição dos dois clubes. O Flamengo, atual campeão brasileiro, busca repetir o sucesso alcançado na edição de 2019, quando conquistou a Libertadores. Já o Olímpia, com seu histórico vencedor na competição, tenta voltar a brilhar e surpreender os adversários. Outro confronto emocionante é entre River Plate e Internacional. O River Plate tem sido uma força dominante nos últimos anos, com conquistas expressivas, incluindo a Libertadores de 2018. O Internacional, por sua vez, busca recuperar o prestígio continental e tem em sua história 2 títulos da competição. É importante ressaltar que a Libertadores é conhecida por suas peculiaridades, como a altitude em determinados estádios, que pode se tornar uma vantagem para os times que estão acostumados a jogar nessas condições. No confronto entre Atlético PR e Bolívar, por exemplo, a equipe boliviana terá a altitude de La Paz a seu favor, o que pode ser um desafio adicional para o time brasileiro. Além disso,
Os confrontos entre clubes do mesmo país nas fases decisivas também trazem um elemento interessante para a competição. A possibilidade de clássicos nacionais nas quartas de final ou mesmo na final aumenta a rivalidade e a emoção dos confrontos, tornando a disputa ainda mais intensa. Em suma, as oitavas de final da Libertadores de 2023 prometem confrontos emocionantes, desafios técnicos e táticos, além de rivalidades históricas. A competição mantém sua tradição de ser imprevisível e apaixonante, e os torcedores aguardam ansiosos por mais momentos épicos que ficarão marcados na história do futebol sul-americano. As oitavas de final da Libertadores de 2023 trazem confrontos emocionantes, mas também geram discussões sobre o novo método de sorteio e a disparidade técnica entre algumas equipes. O foco deve estar na intensidade e na emoção dos jogos, valorizando a história e tradição da competição. A premiação recorde é positiva, mas não deve ser o único aspecto de destaque. Os clubes e torcedores aguardam ansiosos por mais momentos inesquecíveis e reviravoltas que só a Libertadores pode proporcionar. Que venham as oitavas de final e que o espírito competitivo e apaixonado do futebol sul-americano esteja presente em cada partida.